Eu gostaria de aproveitar a presença do Bené aqui e comentar uma coisa muito importante, que a CNBB tem feito um projeto junto com o PT, né, de reforma política. Os próprios bispos da CNBB fundaram, né, vários bispos brasileiros foram que fundaram o PT em 1983, lá na Igreja de São Damião. E hoje a CNBB está fazendo algo muito similar ao que aconteceu no México, com o desarmamento. Os mexicanos, católicos piedosos, sabendo que o México estava sendo atacado por leis, né, os deputados já não estavam conseguindo ter forças, estava tudo acontecendo dessa maneira, e os católicos se armaram em defesa dos padres, que já não podiam mais atender a confissão, não podiam celebrar a missa, os padres eram fuzilados de costas com algum general que entrasse a cavalo dentro da igreja, eles enforcavam crianças, uma em cada poste. Isso ocorreu no período de 1926 a 1929 no México, conhecido como a Guerra Cristera. E os leigos, com alguns padres, estavam vencendo o próprio exército mexicano comunista que estava atacando a Igreja Católica. Quando o exército se viu acuado, porque eles estavam perdendo, sobretudo naquela região do estado de Jalisco, no México, eles fizeram um acordo com os bispos dizendo que eles estavam ganhando. Óbvio, a comunicação naquela época não se compara com a de hoje. E, sabendo disso, eles ameaçaram os bispos dizendo que eles iam matar todos, sendo que eles não tinham mais como matar todos, eles estavam perdendo a guerra. Então os bispos cederam por um espírito de paz, cederam isso e convenceram, usando o contato que eles tinham com o Papa na época, que foi muito mal assessorado, convenceram que o Papa mandasse uma carta aos fiéis pedindo o desarmamento, para que eles entregassem as armas. O que aconteceu? As igrejas viraram estábulos, como a igreja de Zapopan, no México, Nossa Senhora de Zapopan. As crianças foram enforcadas mais ainda, os padres foram fuzilados, e a Guerra Cristera hoje quase ninguém conhece, se não fosse aquele filme que foi publicado, foi feito nos Estados Unidos, ninguém conhecia, ninguém ouviria falar da Guerra Cristera. E tudo isso começou, ou seja, o exército só pôde continuar fingindo fazendo esse peso, fingindo essa democracia no México, porque no México tem uns 3, 4 partidos chamados Partido Revolucionário alguma coisa, Partido Revolucionário aquela coisa. E foi graças ao desarmamento que eles venceram. E olha que o governo mexicano tinha um apoio, por exemplo, da Ku Klux Klan, para poder matar os católicos no México. E os católicos estavam vencendo a batalha, só perderam por causa do desarmamento. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho o nosso grande amigo Bené Barbosa, que está com um trabalho de anos aí em defesa do armamento do cidadão, defesa do cidadão de bem. Boa noite, Bené. Boa noite, vamos lá. Né? Bom, primeiro que assim, né, ninguém no mundo usou tão bem o desarmamento para dominar a população quanto, né, os comunistas. Isso é fato notório. Né? O único que chegou perto disso foi Adolf Hitler, né, que desarmou a Alemanha. Aliás, ele não desarmou a Alemanha, né, ele desarmou os judeus e as outras minorias para poder depois exterminá-los. Tanto é que a Alemanha nazista foi o primeiro país a realmente criar o registro nacional de armas de fogo, e a partir daí ele tinha o endereço, o nome e todas as armas que estavam em poder da população judia, e aí pôde confiscar tudo, e depois, na sequência, veio a Noite dos Cristais e começou o massacre que todo mundo conhece. Né? No comunismo, isso foi absolutamente comum. Né? Então, qual que era a ideia? Né? Diferente do que é hoje no Brasil, você tem, assim, a esquerda, de uma forma geral, ela é favorável ao desarmamento, né? Por dois motivos básicos. Primeiro, pela questão simbólica. Né? A pessoa, quando entrega a sua arma, ela está colocando a sua vida, o seu patrimônio, a segurança da sua família diretamente na mão do Estado. Né? Ela está dizendo, ó, está aqui minha arma, a partir de hoje é o Estado que vai ser o competente para cuidar de mim. Eu não tenho mais individualidade. Né? É o coletivo cuidando da minha própria vida. Essa é a questão simbólica. E nós temos a questão prática, que é você, para dominar, para você ter um regime totalitário, é óbvio que você tem que possuir o monopólio da força. Senão isso se torna inviável. E aí todas as vertentes da esquerda adotam esse posicionamento desarmamentista, com exceção daquela mais revolucionária, que é aquela que, num primeiro momento, ela é favorável que a população tenha
armas de fogo, para utilizar essa população para chegar no poder e, depois disso, desarmar essa população novamente. E nós temos dois exemplos muito clássicos disso. Primeiro, a própria União Soviética, que em 1917, com a ajuda, né, dos camponeses, dos operários, que possuíam armas de fogo, porque era permitido que os mesmos as possuíssem, conseguiram fazer a Revolução Comunista. Em 1920, a União Soviética já começa a fazer a primeira campanha voluntária de desarmamento, né? Então, ele chama os seus cidadãos e diz, olha, a mãe Rússia está aqui para cuidar de vocês, então vocês não precisam mais de armas, vocês entreguem esse armamento para o governo. E assim foi feito, né? Uma grande parte entregou, caiu nesse conto do vigário, e logo depois começou o desarmamento coercitivo, óbvio, que, né, todo mundo que entregou seu armamento, aí começaram a confiscar o armamento, todo mundo também sabe o resultado disso. O segundo exemplo, muito mais próximo daqui, né, foi Cuba, né? Então, quando as tropas de Fidel Castro, né, foram para a derradeira combate com as tropas do Fulgêncio em Havana, né, ele convocou todos os camponeses e pessoas que tivessem uma arma de fogo para lutar ao lado das tropas de Fidel. Só quem tivesse, porque eles não tinham armamento para distribuir, então se você não tinha armas, você não era útil naquele momento para a Revolução. Foram lá os camponeses, tomaram Havana, tomaram o poder. Na sequência, começa mais uma vez uma campanha, primeiramente, né, voluntária, dizendo, olha, agora o povo já está no poder, nós já vamos cuidar de vocês, então não há por que vocês terem armas, começaram também a recolher esse armamento, depois proibiram a posse de armas na mão da população. Então isso é muito mais do que óbvio, né, que quem é a favor do desarmamento é um totalitário, né? Não existe outra opção. A pessoa pode, quem está nos ouvindo, pode gostar ou não pode gostar de arma, pode querer ou pode não querer ter uma arma de fogo, isso não importa, né? O que importa é que nós vivemos um desarmamento absolutamente ideológico, né, com o único exclusivo objetivo de colocar nas mãos do governo, nas mãos do Estado, o monopólio da força. Tanto é que, e aí, essa questão de comunismo, de esquerda, de socialismo, o grande problema no Brasil é que muitas pessoas acreditam que nós temos partidos de direita, e pior ainda, né, que o PSDB é um partido de direita, como a gente muitas vezes ouve, o Olavo já cansou de falar sobre essa afirmação completamente absurda e proposital, né, exatamente para enganar. Tanto é que há pouquíssimo tempo, aliás, semana passada, né, a cúpula do PSDB na Câmara se uniu ao PT, tá, para impedir que deputados que eram contra o desarmamento do PSDB fizessem parte da comissão que vai analisar o projeto de lei que visa revogar o Estatuto do Desarmamento, né? Isso não foi surpresa nenhuma para mim, tanto é que quem começou o desarmamento no Brasil no período moderno, né, foi Fernando Henrique Cardoso. Em 2005, quando houve o referendo, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva saíram literalmente de mãos dadas, né, favoráveis ao desarmamento, né? E a gente, bom, esse é um assunto extremamente longo, que seria necessário aí praticamente um hangout inteiro sobre ele, mas é muito importante que as pessoas entendam que o desarmamento visa única e exclusivamente garantir ao governo o monopólio da força e subjugar a população. Disso eu não tenho a menor dúvida.